crises da vida, desafios da vida. Uma crise pessoal é sempre um desafio e muitas vezes em proporções drásticas. Existem vários tipos de crise, vários tipos de desafios em várias áreas da nossa vida, na pessoal, na profissional, na financeira, na de sucesso, nos relacionamentos, na saúde, enfim, são vários os desafios. E todos nós vivenciamos momentos difíceis na vida em qualquer uma dessas áreas ou em até mais de uma área ao mesmo tempo, né? As crises, elas fazem parte da vida, ninguém escapa de viver momentos difíceis. E os nossos resultados nesses momentos, né, como a gente vai sair dessa situação, vai depender de como nós agimos nessas situações, de como é a nossa reação a essas situações. Porque a maioria das pessoas age por impulso ou por hábito. Mas nesse momento é muito importante o conceito de sabedoria, porque as nossas emoções elas estão muito fortes nesses momentos e elas nos pressionam muito. E essa pressão vai ficando cada vez mais forte porque a nossa mente também está muito tumultuada nessas horas, nessas situações. E isso faz com que também muita gente, muitas pessoas percam a coragem, se desencorajam diante de uma crise, né? Muitas delas ficam sem forças diante de uma crise. O meu nome é Kátia, eu sou farmacêutica, estudante de neurociência. E eu gostaria, com esse vídeo, de ajudar a essas pessoas que se desencorajam diante de uma crise a não perder a coragem. Eu gostaria de incentivar essas pessoas a darem os passos, né? A mostrar para essas pessoas quais são os passos que a gente tem que dar para sair de uma crise e enfrentá-la com coragem em vez de perder a coragem. As crises, elas são sempre um abalo, né, na nossa estrutura interna e externa. Muitas vezes a gente está muito automatizado, a gente está muito mecanizado. Muitas coisas da nossa vida devem estar no piloto automático, precisam estar no piloto automático e elas estão no piloto automático, sem nenhum problema. Mas existem coisas na nossa vida que já não deveriam mais estar no piloto automático, que não deveriam estar mais, né? Que quer surgir, que uma nova consciência quer surgir ali, que a verdade talvez esteja querendo se mostrar para você ali naquela situação, né? E a crise, e às vezes só um abalo muito forte para romper com essa mecanicidade, romper com esse piloto automático que a gente está. E as crises, elas são esse abalo, né? Que vai romper, porque só um abalo, muitas vezes, é capaz de romper com essa mecanicidade toda. Às vezes, assim, parece que a vida humana ela é uma sucessão de crises como forma de rompimento do antigo padrão, né? Do antigo padrão mental para o surgimento de uma nova consciência e de uma nova autoconsciência e de uma verdade que está querendo se mostrar, que está querendo aparecer. Muitas pessoas, elas sentem medo disso, elas sentem medo desse rompimento, elas sentem medo de uma crise e tentam fugir e se negam a dar os passos que uma crise está exigindo. Mas com isso, elas também se negam todo o crescimento e toda a transformação, todo o amadurecimento que um desafio pode trazer, né? Elas se negam também passar por essa transformação, elas se negam, de repente, enxergar a verdade que está querendo se mostrar, que está querendo aparecer, e elas tentam fugir de uma crise. Quem tem medo dessa crise também, quem tem medo de uma crise e se nega a dar esse espaço, também costuma desabar. São as pessoas que mais desabam diante de uma crise, porque elas entendem, elas acreditam que essa crise ela não podia estar existindo. Elas tentam reprimir a crise por medo dela, elas tentam reprimir, elas tentam
ou muitas vezes compensar a crise com outra coisa, uma situação com outra, e tanto a repressão quanto a compensação, elas não resolvem a situação, muito pelo contrário, elas vão intensificar essa situação. Se uma crise está acontecendo na sua vida porque alguma verdade está querendo surgir, está querendo tirar você de uma determinada mentira e te mostrar uma verdade, por exemplo, você ficar reprimindo isso, ficar compensando isso, você vai cada vez intensificar mais, porque essa verdade vai forçar para aparecer, né? Ela quer surgir. Então, a crise ela exige de nós uma atitude, uma ação em caminho a uma solução, né? Ela exige que a gente caminhe em direção a uma solução, que a gente não reprima, nem compensa e nem fuja dela. Eu gostaria também com esse vídeo, né, de passar para vocês algumas atitudes, algumas ações que a gente pode ter diante de uma crise que vai nos ajudar a superar essa crise, que vai nos ajudar a transformar essa crise em desafio, em oportunidade, que a gente vai transformar desafio em oportunidade, né? Esses passos eles podem ser seguidos na sua totalidade, ou você pode tentar seguir um ou outro, porque é uma questão também de treino, de hábito, né? De experiência. Talvez você não consiga aplicar todos eles agora. Então, o primeiro passo, assim, que a gente tem que ter diante de uma crise é não entrar em pânico. O pânico é um sentimento instintivo, né? Ele é natural, ele é instintivo, mas ele é um sentimento extremamente incapacitante. O pânico e o medo, eles são instintivos e naturais na gente, né? A diferença entre o pânico e o medo é que o pânico ele é muito mais intenso que o medo e ele é muito mais incapacitante, né? Ele nos paralisa, ele nos cega, a gente não consegue enxergar a saída, a gente não consegue ter as atitudes que a gente deveria ter, agir como a gente deveria ter. Então, a gente fica completamente paralisado diante da situação quando a gente está em pânico, e ele é totalmente, 100% incapacitante. Porque, assim, o que acontece? O cérebro emocional e o cérebro instintivo, a união desses dois, essa aliança entre os dois, nos ajuda na nossa sobrevivência. A gente precisa do instinto e a gente precisa das emoções. A aliança entre os dois garante a nossa sobrevivência, né? A gente não poderia viver sem medo nenhum. Mas, se usado em excesso, com muita intensidade, ele acaba se tornando nossos inimigos, né? Essa aliança se torna nossa inimiga, se torna um inimigo poderoso, porque o cérebro racional instintivo, eles agem, eles têm uma atitude, né, de reativa, eles agem de forma reativa e automaticamente nos levando a um estado de excitação. E emoções em excesso, né? Emoções com muito excesso, elas enfraquecem o nosso cérebro, elas enfraquecem a nossa mente, elas drenam a nossa energia, elas são cansativas e elas não nos deixam ver o que a gente precisa ver, ela não nos deixa fazer o que a gente precisa fazer diante da situação e nos exaure, nos cansam, elas enfraquecem muito o nosso cérebro. Além do pânico, do medo, que a gente vai aprender com o tempo a dominar, a controlar, novas emoções podem surgir, que são outras emoções novas, e outras emoções podem surgir, como a depressão, a tristeza, a apatia, a angústia. Todas essas emoções negativas, a gente deve aprender a identificá-las e permitir essas emoções, né? Não reprimi-las, a gente deve permitir sentir essas coisas. Porém, não podemos permitir que ela nos domine, né? Que elas tenham supremacia sobre nós, porque a gente tem que dar vazão às nossas emoções, né? Mas dar vazão demais, dar supremacia demais, pode fazer com que elas
que a gente se torne prisioneiro delas, né? Porque elas estão muito desequilibradas e se a gente der vazão demais a elas, a gente vai se tornar um prisioneiro delas, né? Dessas emoções. E, e também, por outro lado, se a gente controlar demais, reprimir demais essas emoções, a gente vai acabar tendo comportamentos subconscientes bem indesejados, né? É muito perigoso a gente ignorar o poder de uma emoção reprimida. Não se deve fazer isso. Então, a gente permite as emoções, a gente aceita as emoções, mas, por outro lado, a gente não dá vazão demais a elas, a gente não se entrega demais, a gente deixa que elas venham, mas a gente deixa também que essas emoções se partam, né? Que elas se vão, porque reprimir não é bom, achar que só o cérebro racional é o suficiente, não é. A gente precisa dessas emoções, do medo, né, da tristeza, a gente precisa dessas coisas. O medo garante muitas vezes a nossa sobrevivência, mas a gente não pode deixar que esse sentimento nos domine, principalmente porque nesses momentos eles estão em alta, muito alto e em desequilíbrio. Então você tem que deixar as emoções virem, participarem da sua vida, do seu momento e depois deixar ir. Não fique preso nelas por muito tempo, não. Aprenda a controlar as emoções, a ter domínio sobre elas, né? O segundo passo que a gente tem que ter é dar pequenos passos. A segunda atitude é dar pequenos passos. Nesse momento, a gente tem que ter uma modéstia, né? A gente precisa ser modestos e pensar em pequenos passos, não em uma virada grandiosa, uma solução grandiosa que vai virar as coisas milagrosamente. Isso raramente vai acontecer. Normalmente a gente tem que dar pequenas atitudes todos os dias. Essas pequenas atitudes somadas vai nos levar a uma saída e no final você terá dado essa grande virada que você imagina, mas pensa primeiro em dar pequenos passos. Quando a gente está olhando assim fixamente por uma crise, fixamente por uma situação, a gente se paralisa. Então é muito importante a gente se colocar em movimento. E quando eu falo se colocar em movimento, eu estou falando das pequenas atitudes que a gente tem que ter, como também se colocar em movimento através de caminhadas, né? Fazer longas caminhadas é muito positivo, é muito fortalecedor. Quando a gente está fazendo caminhadas, além da gente estar se colocando em movimento, mandando uma mensagem para o nosso cérebro de movimento, né? A gente está colocando uma postura, né? A gente não está mais assim tão parados, né? Tão apáticos, tão entregues. A gente está se movimentando e a gente mandando essa mensagem para o nosso cérebro de movimento, ele também vai responder se colocando em movimento na busca de uma solução para a situação, porque para o nosso cérebro, gente, tudo que a gente faz é uma mensagem que a gente está mandando para ele. Todas as nossas atitudes é uma mensagem. Então, se você se entrega e fica apático, paralisado olhando para a crise, é essa a mensagem que você está mandando, de paralisia, de que você não quer uma solução, de que você não quer sair daquela situação. Então, quando você se coloca caminhar, você está tendo uma atitude, você está tendo uma ação. O movimento da caminhada vai movimentar também a sua mente, vai ativar a sua reflexão, vai aumentar a circulação sanguínea e a oxigenação no cérebro. Com isso, o seu cérebro vai ficar mais capacitado, vai ficar com mais condições de te dar uma solução, porque ele também vai se colocar em movimento, vai estar recebendo mais oxigênio, você vai aumentar a potência e a capacidade dele de te dar uma saída. A caminhada, ela nos fortalece interiormente, ela organiza o tumulto interno, o tumulto da nossa cabeça. Quando a gente está fazendo essas longas caminhadas, esse tumulto vai se assentando, vai se voltando ao normal e a gente vai ficando mais fortalecidos.
Antigamente, os filósofos antigos, né, da antiga Grécia, eles faziam essas longas caminhadas quando eles queriam refletir sobre alguma questão, quando eles queriam algumas respostas, alguns insights, quando eles queriam organizar a mente deles, o pensar, eles saíam para essas longas caminhadas, né? Porque eles sabiam que a caminhada ela nos traz essa reflexão, elas fortalecem a nossa reflexão, ela nos traz grandes insights, né? Então, se coloca em movimento como eles faziam, né? Se coloca em movimento também através de uma caminhada. E a crise, assim, em vez de ficar esperando essa reviravolta, uma saída grande, entenda assim que a crise ela é um processo, ela tem etapas, né? Primeiro é o medo, aí depois você se coloca em movimento, se colocando em movimento, você vai acalmar o medo, você vai para a segunda etapa, que é o medo vai se acalmando, o medo vai diminuindo, as suas emoções vão ficando equilibradas, mais equilibradas, menos tumultuada. Na segunda etapa, você começa a ter insights, a ver soluções, a ver perspectivas, você começa a se fortalecer, a se sentir mais forte. E a terceira etapa, né, do processo é que você começa a ver sentido na situação, você começa a entender o porquê dessa situação, por que isso está acontecendo com você, você começa a entender por que você está passando por isso, por que essa situação está acontecendo, você começa a ver sentido em tudo isso e começa a caminhar em direção à saída. A outra atitude que você tem que ter, muito positiva, né, que vai te ajudar a sair de uma situação de desafio, a superar, é buscar um aconselhamento, ou com uma pessoa de sua confiança, ou com alguém que já tenha vivido essa situação e conseguiu encontrar uma saída, conseguiu encontrar um caminho de saída e resultados positivos com isso. Essa pessoa também pode ser uma profissional, né, que tenha vivido, que tenha passado ou que tenha experiência na mesma coisa, nessa mesma situação que você, e que pode te mostrar o caminho, que pode te orientar. Encontrar essa pessoa, ter essa pessoa para a gente se aconselhar é muito bom, porque você resolve muitas coisas de uma vez só. Por exemplo, a nossa mente precisa de um modelo, precisa muitas vezes de um exemplo, e essa pessoa pode servir de modelo e de exemplo para sua mente, para o seu cérebro, para você. Né? Você pode seguir os mesmos passos. Se ela conseguiu sair, conseguiu resultados positivos, você pode seguir os mesmos passos que ela. Então, essa pessoa vai servir de modelo para você. A outra benefício de você encontrar essa pessoa é que ela também pode servir de alguém que vai saber te ouvir, que vai te ouvir e não vai te julgar, vai entender o que você está passando, né? Ela sabe exatamente o que você está passando, né? Ela é capaz de ter uma certa empatia, né? De ter uma empatia por você. Ela tem condições de ser também uma confidente para você, um confidente. E outro benefício de você ter essa pessoa, de buscar essa pessoa, é sair do isolamento, porque normalmente a gente tende a ficar isolado, triste, largado, não querendo se relacionar, não querendo falar com ninguém, e muitas vezes e isso vai te afundar mais ainda, isso vai dificultar mais ainda a situação. Então, quando você tem essa pessoa, você sai desse isolamento, porque você vai trocar ideias com ela, você vai conversar com ela, então você vai estar se relacionando com outras pessoas. Mesmo que seja uma ajuda profissional, mesmo assim, você já vai estar em contato com outra pessoa. Você tem que tomar muito cuidado nesses momentos, um cuidado que todos nós temos que tomar nesses momentos, de quando a gente for buscar alguém, porque assim, existem muito mais pessoas disponíveis para nos ajudar do que a gente imagina. Tem muita gente na internet, tem bastante gente, tem muitos grupos de apoio, mas o que você tem que tomar cuidado é de você não estar buscando, de não estar buscando uma pessoa apenas para lamentações, apenas para você ficar se lamentando, não ficar buscando grupos de lamentações, né? Você tem que buscar alguém que vai te mostrar o caminho, que vai te mostrar a solução, mas para você agir, para você fazer isso, né? Para você
caminhar em direção à saída. Não é um grupo de lamentações e nem uma pessoa que vai ficar só ouvindo suas lamentações, né? Não, você tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha. E a outra coisa que a gente precisa tomar cuidado também ao buscar uma pessoa para se aconselhar é não nos tornarmos dependentes dessa pessoa. Também não achar que essa pessoa que vai resolver a nossa situação. Mesmo que seja uma ajuda profissional, não é ela que vai resolver. Quem vai resolver é você. Ela pode te mostrar os caminhos, mas quem vai ter que seguir o caminho, quem vai ter que trilhar esse caminho é você. Então, não espere que essa pessoa que vai resolver por você. Não é. É você que vai resolver. E também, você não pode, em hipótese alguma, de jeito nenhum, começar a se tornar dependente dessa pessoa, dos conselhos dessa pessoa ou de outras pessoas, ficar andando atrás das pessoas o tempo todo pedindo conselho, dependente disso. Você precisa aprender a buscar dentro de você os recursos que a vida te deu, a sua força interna para poder resolver as coisas. É claro que no início a gente precisa, sim, das pessoas e talvez a gente precise sempre de ter alguém para conversar, alguém para como confidente, talvez a gente sempre tenha essa necessidade, mas você precisa aprender também a usar os seus recursos internos. E essa é a outra atitude, a outra ação, que busque os seus recursos internos, busque a sua força interna nesses momentos. Muitas pessoas não encontram ninguém para se aconselhar, ou às vezes não estão podendo pagar por uma ajuda profissional. Então, a gente tem recursos internos que podem nos ajudar. Aprenda a buscar esses recursos, né? Exercite esses recursos, exercite essas habilidades, né? Que muita gente se sente muito sem força, muito sem energia nesses momentos. E você olhar para dentro pode te ajudar a trazer essa força, essa energia de volta. E uma forma de fazer isso primeira coisa que você tem que fazer para você começar a olhar para dentro tire o foco. Tire o foco e o olhar da crise, tire o foco e o olhar da situação um pouco, né? Descansa um pouco do que você está vivendo, tire um pouco a sua mente disso, o seu olhar disso e volte o seu olhar para dentro, né? Comece a observar você por dentro em vez de observar a situação externa, porque a gente está vivendo nesses momentos umas situações internas de desafios, de conflito, um turbilhão interno, mas a situação lá fora não vai mudar se você não primeiro se organizar internamente. Então, pare de olhar para a situação externa, pare de olhar um pouco, tire um pouco o foco da situação para botar o foco dentro de você. E você faz isso, em primeiro lugar, formulando perguntas. Formular perguntas é um hábito, é uma atitude muito boa para você começar a ter contato com você, com o seu interior, né? Quando você começa a fazer perguntas, você está chamando o seu cérebro racional para a situação. Você está deixando um pouco de lado o cérebro emocional e o cérebro instintivo para chamar o cérebro racional, para entrar no cérebro racional, porque as respostas, elas costumam vir, né? Elas sempre vão vir de alguma forma, mas os canais também têm que estar abertos, né? Você tem que deixar caminhos abertos, canais abertos, para que essas respostas cheguem até você. Então, faça as perguntas para que você possa entrar nos domínios do cérebro racional, começar a agir de forma um pouco mais racional. A outra atitude que você pode ter para buscar essa força, né? Se você estiver sentindo sem energia, sem força, sem condições internas de vencer você mesmo, sozinha a situação, uma atitude boa é você se lembrar de outras situações difíceis que você viveu e que você venceu, né? Que você teve força, que a força chegou, que o auxílio veio e que você conseguiu superar a situação. Então, lembrar dessas situações que você vivenciou e que você venceu é extremamente poderoso, porque faz você ver que a situação pode não ser tão catastrófica assim, porque quando a gente, lá no início do processo, quando a gente entra em pânico, o pânico costuma tornar as coisas muito maiores do que são, muito mais catastróficas do que são. Nessa etapa aqui agora, que você já está buscando a sua força interna, já está caminhando, já está vivenciando outras etapas,
você começa a se lembrar também de coisas passadas que você vivenciou e você passou, você superou e a coisa não foi assim tão horrível quanto você imaginou que seria. Lembrar disso é extremamente poderoso. Outra atitude que você pode ter para ativar essa força e esse poder dentro de você é se tornar autoconsciente, né? Se tornar mais consciente, mais autoconsciente das suas habilidades, das suas capacidades, e buscar essas capacidades, chamar essas capacidades, desenvolver novas habilidades. Então, tudo isso vai fazer com que você é, traga para fora essa força e a utilize. Você vai ver que ela existe sim. É só você buscar, é só você chamar, é só você dar esses pequenos passos que ela vai começar a vir, acreditar em você, pensar que já vivenciou essa situação e vai vencer, né? Essa também é uma atitude extremamente positiva diante de um desafio. A outra atitude bem poderosa também diante de um desafio é olhar para esse desafio, é olhar para essa crise como uma oportunidade, é tentar enxergar nessa situação uma oportunidade oculta, uma chance oculta, porque todo desafio, toda crise, ela traz em si uma oportunidade, um desafio oculto, mesmo que a gente não esteja enxergando no momento, naquele momento, o que é, a gente saber disso, a gente ter essa certeza, nos ajuda a ter essa força, né? Nos ajuda a manter de pé, porque a gente sabe que aquilo ali é uma situação difícil, é uma situação de desafio, mas no final a gente sabe que vai vir uma coisa positiva, a gente sabe que a gente pode transformar aquilo numa oportunidade, né? Quando a gente tem essa atitude de transformar, né, a, a, a crise, o desafio nessa oportunidade, a gente passa a se sentir mais revigorado, mais cheio de energia, né? A gente não fica tão abatido, tão caído, porque toda crise ela faz alguma coisa conosco. Toda crise ela é um abalo das nossas estruturas internas e externas e um desequilíbrio dessas estruturas. E a gente vai ter que se reequilibrar, se reestruturar. E só aí já é uma oportunidade, porque normalmente a gente vai se reestruturar, se reequilibrar num patamar de consciência superior, maior. Então, só isso aí já é uma grande oportunidade da gente, diante dessa crise. Só aí já tem uma oportunidade imensa. A gente nunca é a mesma pessoa depois de uma crise, a gente sempre amadurece. Muitas pessoas dizem que depois de uma situação dessa, ela encontrou novos caminhos, uma transformação profunda, ou às vezes nem tão profunda, mas algum amadurecimento, algum conhecimento, alguma sabedoria foi adquirido com tudo isso, que ajudou mais na frente também a superar outras situações. É uma questão assim de treino, né? Treino, treino, treino. A gente não consegue aplicar tudo isso de uma vez ou a primeira vez que a gente vivencia uma situação. Isso a gente vai pegando com o tempo, com o treino, né? E quando a gente se harmoniza com essa situação, quando a gente aceita a verdade que de repente essa situação está querendo trazer para a gente e a gente se harmoniza com ela, a gente deixa de fazer parte de uma maioria que desiste, que vive em conflito, que vive fugindo da situação. A gente deixa de ser esse tipo de pessoa e a gente passa a fazer parte de uma minoria que nunca desiste, que transforma os desafios em oportunidades, que aprende a usar os seus recursos internos, que tira um bom proveito da situação, que aceita a verdade que aquela situação está querendo trazer para você, né? Que muitas vezes a gente está vivendo uma mentira e aquela situação traz uma verdade para a gente. Então, a gente a gente entende que a gente superou uma situação quando a gente também ganha mais conhecimento, quando a gente fica mais inteligente, mais forte com aquilo, né? Quando a gente se transforma realmente para algo mais positivo, quando a gente adquire mais consciência, né? Ou mais autoconsciência. Então a gente começa a fazer parte dessa minoria e não da maioria que desiste, que joga a toalha antes de superar a situação. Então, gente,
É isso aí. Essa é a mensagem, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, sobre essa superação de crise, sobre a superação de desafio, incentivar vocês a agir, a dar esses passos, porque eu tenho certeza que se vocês derem esse passo, vocês vão encontrar o caminho de saída e vão sair mais fortalecidos. A coisa não vai ficar tão pesada, tão sofrida, né? Quanto ficaria se você se entregasse para a situação. Tente botar em prática. Se não der para botar em prática tudo, coloque em prática algumas coisas e vai treinando, treinando, porque tudo é treino. O nosso cérebro precisa do treino, né, para ele aprender e memorizar e fixar aquela atitude, né? Então, se vocês treinarem, vocês vão começar a dar esses passos automaticamente e certamente nenhuma crise mais, nenhum desafio mais vai abater vocês, vai derrubar vocês, né? Então, é isso. Essa é a minha mensagem que eu queria deixar hoje nesse vídeo para vocês. Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente todas as pessoas que têm visto os vídeos, que assistiu a esse vídeo até o fim. Eu gostaria de pedir também que vocês coloquem um comentário, que façam perguntas e que ajude, né, na divulgação do vídeo, para que outras pessoas também possam participar dessa troca de conhecimento, dessa rede de conhecimento que eu gostaria de formar aqui nesse canal. Eu queria que vocês, gostaria de pedir também para vocês se inscreverem no canal para continuar recebendo os vídeos, continuar assistindo os vídeos e para a gente crescer juntos, né? O canal crescer e as pessoas que estão acompanhando o canal também crescer junto com o canal, aprender coisas novas, né? Então, uma boa semana para todo mundo, um bom trabalho, quem estiver trabalhando, um bom trabalho, uma boa semana e até o próximo vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo, com certeza, tá? Tchau, gente. Um abraço para todo mundo.